Foi? Deixa eu deixar aqui minha cola. Olha, minha colinha aqui. Foda se a internet falhar. Bem, amigos do YouTube, voltamos finalmente. Você achou que o canal ia acabar? Achou errado, otário. Eu só sou tipo o Rubinho Barrichello mesmo. Demora quase um ano pra postar um vídeo. Postou 2 no primeiro dia. Agora, tipo, faz o quê? 3 semanas? 4 semanas que eu postei o vídeo do Santos? Então, quase um mês depois, temos mais um vídeo aqui. Hoje, estreando aquele quadro que eu falei no primeiro vídeo, no vídeo da apresentação, o como é que foi. Não é como é que foi, é como é que foi que fica mais da hora. Bom, o como é que foi vai ser basicamente o seguinte. Vamos pegar um caso conhecido, um caso famoso, e eu vou contar a história, tipo, o que aconteceu, tudo. Ficou meio confuso, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Quer dizer, acho que vocês já entenderam só de ver a thumbnail e o título do vídeo, que hoje vamos falar de Bolamia, a tragédia da Chapecoense. Vocês vão ver a partir de agora. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús, ¿Qué actitud tiene ahora? Bom, Chapecoense, para quem não sabe, é um time de Santa Catarina, é o Verdão do Oeste catarinense, time do interior de Santa Catarina, é Chapecó, por isso o nome Chapecoense. É um time que foi fundado em 1973. Seu primeiro título foi no ano de 1977, Campeonato Catarinense. Carrega no seu currículo 6 campeonatos catarinenses. Não sei porque eu falei 6 e fiz 5 com a mão. Tipo 6 títulos catarinenses. Acertou. Acertou, miserável. Acertou. Enfim, 6 títulos catarinenses. O título da Sul-Americana, que é o tema desse vídeo, basicamente. Em 2016, a Chapecoense começou a campanha contra o então campeão da Copa Verde, que é a Copa disputada entre times do Norte e Centro-Oeste, mais Espírito Santo. Não me pergunte por que o Espírito Santo está nessa conta, porque eu não faço a menor ideia. Pois bem, Cuiabá foi campeão dessa Copa e foi para a Sul-Americana enfrentar a Chapecoense na segunda fase. Naquela época a Sul-Americana era como? Tinha a primeira fase, que era todos os outros times, Equador, Uruguai, todos os países aí. E na segunda fase entravam os brasileiros, os argentinos, mais o campeão do ano anterior. Enfim, os brasileiros entraram na segunda fase, os argentinos também, e eles se enfrentam. Os brasileiros enfrentam os brasileiros e os argentinos enfrentam os argentinos. A Chapecoense enfrentou o Cuiabá. Primeiro jogo lá no Mato Grosso foi 1-0 pro Cuiabá. Aí no jogo da volta a Chapecoense precisava fazer 2 gols de diferença para se classificar. Chapecoense empatou, virou o jogo, ganhou de 3-1 aquela partida. Com isso foi para a fase de oitavas de final da Sul-Americana. Enfrentou nada mais nada menos que o maior campeão da história da Taça Libertadores da América. Vocês adoram pagar pau pro Boca, vocês têm que pagar pau pro Independiente. Mentira, pagar pau pra time argentino não dá em nada. Falou o cara que tem uma camisa do River Plate. Vamos seguir aqui. O Independiente é o maior campeão da história da Libertadores da América com 7 títulos e em 2016 jogou a Sul-Americana, enfrentou a Chapecoense, primeiro jogo na Argentina, 0-0. Jogo da volta, 0-0 também, ou seja, vamos para os pênaltis. Haja coração, amigo! Eu tô com medo do Galvão me processar por roubar os bordões dele, mas enfim, Galvão, tamo junto, tá? Aí, o pênalti decisivo foi batido pelo Tagliafico, que hoje está na Europa. Vai aparecer aqui embaixo o time que ele tá, porque eu não lembro no momento que eu tô gravando. Tagliafico foi pra bola e Danilo, goleiro, grande goleiro, principal destaque da Chapecoense, defendeu e classificou o time de Santa Catarina para as quartas de final da Sul-Americana. Chapecoense foi para as quartas para enfrentar o Junior Barranquilla, time da Colômbia.
Primeiro jogo na Colômbia foi 1-0 pro Junior Barranquilla. Pois bem, no jogo da volta, o Chapecoense precisava ganhar 2-0, assim como na primeira fase contra o Cuiabá. O Chapecoense ganhou de 3-0. Teve gol do Diego, teve gol do Kleber Santana, que era o capitão. Enfim, foi uma partida, tipo, uma memorável partida que foi, 3-0, um jogo, uma vitória categórica, classificação para a semifinal. Enfim, a Chapecoense eliminou o Junior Barranquilla e foi para a semifinal contra o San Lorenzo. Foi campeão da Libertadores em 2014. O time do Papa Francisco, torce para o San Lorenzo. Enfim, chegou lá no Evogasômetro, que é o estádio do San Lorenzo. O San Lorenzo fez 1-0. Tudo bem. No Brasil dá pra fazer 1-0 e levar para os pênaltis. Mas nem precisou, porque lá mesmo Ananias apareceu para fazer esse lindo gol. Empatando o jogo, 1-1. Tremendo resultado. O jogo na Argentina, 1-1. O jogo da volta tava 0-0. Os 48, falta levantar na área. Danilo, o herói das quartas, aliás, das oitavas contra o Independiente, salvou. E esse é o lance mais marcante de toda a campanha da Chapecoense na Sul-Americana. Você vai entender por quê. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais. 40 ainda pode acabar, seu juiz. Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro de gestão, de organização. Bom, Deva Pascovitch, narrador famoso, que narrou esse gol, não foi um gol, mas o sentimento era de um gol, né? Aos 48, o cara salva com a perna e o time vai para a final. Mas não disputaria a final. Porque é aí que acontece o acontecimento do como é que foi de hoje. Acontece o acontecimento do como é que foi de hoje. É um pleonasmo incrível de Ivan Pignatari. Pois bem. A Chapecoense teve um problema lá com o voo. Ela acabou atrasando um pouco para viajar para o jogo. Ela contratou um avião de uma empresa chamada Lamia, que é uma empresa pequena, tanto que o cara que estava dirigindo o avião era o dono da empresa. O nome dele está aparecendo aqui embaixo, inclusive. Eu me recuso a pronunciar o nome dessa pessoa, vocês vão entender por quê. É porque eu não sei mesmo, eu não lembro mesmo, né? Mas... Dia 28 de novembro, a Chapecoense foi, pegou o voo, tudo. Só relembrando, a final seria contra o Atlético Nacional da Colômbia. Enfim, quando estava viajando para o primeiro jogo na Colômbia, o avião teria ido com a capacidade, quer dizer, com um combustível que tipo, assim, tá ligado aqueles alunos vagabundo que estuda mais ou menos para prova e fala, se eu tirar 5 eu passo? Era o piloto. Ele colocou o suficiente para fazer o trajeto. Tipo, era aquilo ali, era aquilo que ia gastar para fazer o trajeto Brasil-Colômbia. Pois bem, acontece que teve um outro avião que não se tem muita informação sobre, tipo, as pessoas que estavam dentro, nem nada, só sabe que era um avião que estava com um problema técnico e precisava descer. Uma outra aeronave que a gente não tem muita informação sobre quem é que estava dentro, tudo. Pediu prioridade porque ela estava com um problema técnico lá, teve que pousar. Nisso, a torre de comando mandou o avião da Lamia fazer uma volta. Tipo, fazer umas voltas para, tipo,
enrolar enquanto o outro avião não pousava. Que era tipo para não correr risco de os dois aviões baterem. Essas 3 voltinhas que o avião deu foram suficientes para gastar o combustível. Aí tava no meio da montanha lá na cidade que tá aparecendo o nome aqui. Acabou o combustível do avião. O avião caiu. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram. Entre jogadores, comissão técnica, gente que trabalhava no avião, tudo. O próprio piloto morreu naquela. A gente lembra várias, tipo, Caio Júnior, treinador, Bruno Rangel, maior artilheiro da história do Chapecoense. Só vou confidenciar um negócio aqui. O último gol do Bruno Rangel com a camisa da Chapecoense, é o último gol da vida do Bruno Rangel, eu tava no estádio. 2016, Corinthians 1, Chapecoense 1. Tava 1 a 0 pro Corinthians, aí teve um pênalti pra Chapecoense. O Bruno Rangel era o cara que batia todos os pênaltis, ele bateu o pênalti e fez. 30 dias depois foi o acidente. Foi o último gol do Bruno Rangel. Pois bem, Bruno Rangel, Ananias, Thiago, sobreviveram 6 apenas. Sobreviveram o goleiro reserva, o Foman, que perdeu a perna, mas está vivo aí. Ele não joga mais, obviamente, mas está vivo. O Neto, zagueiro, que ainda joga na Chapecoense. Ele não... Quer dizer, ainda joga. Ele ainda é atleta da Chapecoense, mas ele não joga muito porque ele ainda sofre muitas lesões. O Alan Ruschel, lateral, que é importante no time, ele é reserva, mas entra a maioria dos jogos, tudo. Aí, o Rafael Renzel, que era narrador, narra até hoje. Narra todos os jogos da Chapecoense, ele narra numa rádio de Santa Catarina. E mais um mecânico e uma comissária de bordo, que os nomes estão aparecendo aqui embaixo. Enfim, essas foram as 6 pessoas que sobreviveram à tragédia. A tragédia, tipo, que aconteceu muito graças à ganância humana, né? O cara preferiu botar a vida de todo mundo em risco do que arcar com as consequências do ato dele, que ele tomaria uma multa gigantesca por falar que estava sem combustível. Ele preferiu arriscar e, com isso, acabou com a vida dele e de mais 70 pessoas. Enfim, depois disso, a reconstrução da Chapecoense foi demorada, mas aconteceu. Ela recebeu atletas emprestados de um monte de time. O Reinaldo, lateral de São Paulo, foi emprestado para lá. O Wellington Paulista, da Ponte Preta, foi para lá. Vários jogadores foram para lá. Ela montou um time, tipo... Foi sobra mesmo. Ela pegou tudo dos outros times e montou um time. Porque imagina, sobrou 3 atletas, mais alguns que tinham ficado aqui no Brasil. Por exemplo, uma coisa interessante. Sabem o Johan, do Palmeiras? Ele era atleta da Chapecoense e ele só não viajou pro jogo porque ele estava machucado. O filho do Caio Júnior tentou embarcar com o time, mas acabou não dando por algum problema lá de documentação. Enfim. Aí tinha que fazer o que dava pra fazer lá. Aí conseguiram fazer um time que ganhou o Campeonato Catarinense, um feito incrível já. Foi bicampeão catarinense. Você imagina, o título catarinense foi tipo 5 meses depois do acidente. Imagina, em 5 meses você remonta um time, um elenco inteiro e consegue ser campeão estadual. Enfim, a Chapecoense conseguiu isso e aí ela jogou a Libertadores. Por quê? A parte que eu não falei. O Atlético Nacional, que era o adversário, ele aceitou dar o título para a Chapecoense. Ele aceitou ceder, dar a taça para a Chapecoense. Um gesto de nobreza, assim, gigantesco. E muito, muito justo. E botou o Atlético Nacional na história, assim, tipo... Eu mesmo já tinha uma certa admiração, porque era um clube que eu gostava de ver jogar, campeão da Libertadores e tudo mais. Mas aí o Atlético Nacional passou a morar aqui. Enfim, a Chapecoense foi para a Libertadores com esse título. Aí na Libertadores, ela, por um erro administrativo, ela foi eliminada da fase de grupos da Libertadores, mas porque ela escalou um jogador irregular. No jogo contra o Lanús, que era um jogo decisivo, jogo na Argentina, contra o Lanús, que seria o finalista da Libertadores e perderia para o Grêmio na final, a Chapecoense ganhou de 2-1. Só que o autor do gol da vitória, o Luiz Otávio,
ele foi escalado de forma irregular, ele estava suspenso, ele não poderia jogar. Com isso, a Chapecoense perdeu os pontos daquela vitória e foi eliminada. Mas, mesmo assim, foi uma grande campanha. E no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense chegou a ficar várias rodadas lá perto da zona de rebaixamento. Aí chega Gilson Kleina e Gilson Kleina consegue a proeza de não só manter a chapa na primeira, como classifica para a Libertadores. Um jogo emocionante, vitória contra o Coritiba 2-1. E o segundo gol, o gol do Túlio de Melo, ex-centroavante da Chapecoense, agora ele joga no exterior. E o gol foi esse aí, a narração do Rafael Hensel foi simplesmente fantástica. Pra dentro da área, corta a zaga, volta com o Netson vai tocar de cabeça, só tem o Canteiros, tranquilinho por ali, preparou, Canteiros por cima, vai fazer, Túlio, pode ir, Túlio, gol! A Chapecoense chega ao gol da pré-Libertadores. Bom, nesse ano de 2018, o Campeonato Estadual ela acabou perdendo a final para o Figueirense. Na Libertadores ela acabou sendo eliminada logo na pré-Libertadores pelo Nacional do Uruguai. Perdeu em Santa Catarina por 1-0 e no Uruguai por 1-0 também, foi eliminada. E no Campeonato Brasileiro, após 37 rodadas, ela está um ponto acima da zona de rebaixamento. Ela precisa ganhar o jogo na última rodada contra o São Paulo. E ontem, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 26. No domingo, dia 25, jogaram Corinthians e Chapecoense na Arena Corinthians. Eu trabalhei no jogo pela web rádio Memória Corintiana, que é onde eu trabalho. E eu entrevistei o Rafael Hensel. Encontrei o Rafael Hensel e fiz uma entrevista bem rápida com ele. E toda a entrevista vocês vão ver agora. Estamos aqui com o Rafael Hensel, esse cara que putz, não precisa nem explicar tudo que ele passou, tudo. E tá aqui, saúde em pé, como vocês podem ver. Maravilha. Queria que você faça um pouco, tipo, essa semana vai fazer 2 anos. Aham. Queria que você faça, tipo, o saldo, né? Tipo, 2 anos depois, o que você vê, tipo, sua visão. A Chape conseguiu se recuperar? Não, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a vida que segue, né? A dor das famílias que tiveram suas perdas, né? São duas coisas, apesar de termos muita ligação por conta do acidente, mas a Chapecoense segue a vida dela, a Chapecoense encontrou as dificuldades dela, ainda encontra as dificuldades por conta da reconstrução, que não é de uma hora para outra, e tem o lado da família, da indenização, de quem perdeu, e isso tudo é o mais demorado, né, que vai acontecer. E nesses 2 anos a reflexão é de não parar em nenhum momento para ficar esperando, não se vitimizar e seguir a vida em frente, né? Deus deu essa possibilidade e a gente continuar trabalhando, né? Trabalhando e contando as histórias aí, tanto em Chapecó quanto em todos os cantos do país. Somente. Esse ponto aqui foi muito importante para a permanência e tudo. Confirmando essa permanência, o ano que vem, você acha que vai ser melhor? Tende a ser melhor? Esse ano era para ser melhor, né? Esse ano era para ser melhor, mas aí, claro, você chega no final do ano, você faz um rescaldo da coisa e você descobre os erros que foram cometidos, contratações que não deram certo, né? Troca de treinador. E assim é o futebol, né? O Corinthians já caiu. O Corinthians caiu, o Palmeiras caiu, o Grêmio caiu, o Botafogo caiu, o Inter caiu, o Vasco caiu. Então 20% cai todo ano. Aí você tem que fazer uma análise. Time como a Chapecoense tem sorte já de estar a 5ª temporada na Série A sem cair. Né? Então, esses times aqui, todo ano vai ser a mesma situação, né? Sempre oscilando muito no campeonato. E espero que consiga escapar dessa situação, né? Perigosa. E daí reconstruir devagarinho, né? Evitando os erros cometidos esse ano, né? Pensando no ano que vem também, só para finalizar, assim, sua opinião sobre o trabalho do Claudinei, se tem que ser mantido, e jogadores, quem tem que ficar. O que a Chape pode fazer para o ano que vem? Tem 14 jogadores, eu acho, que tem contrato que se estendem para 2019, né? Eu acho que o Claudinei tem que ficar, tá fazendo um bom trabalho, empatar aqui, ganhar com o Santos, ganhar do Santos fora de casa, ganhar do Sport. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, né? E não começou com o trabalho, ele pegou o trabalho andando e tenta, né, trocar o pneu com o carro andando, como se diz na gíria. Mantendo o Claudinei, repensando o time, né, deixando
time que está afim, jogadores que estejam afim, que contribuíram para a permanência da Série A, eu acho que aí sim, daí o time consegue fazer uma base boa e seguir em frente na temporada 19. Eu falei que era mais. O quão importante seria conseguir uma vaga na Sul-Americana nesse ponto do campeonato? Eu acho que nesse momento não se pensa nisso, né? Nesse momento é só não cair. Só não cair. A Chapecoense não está segura, ela empatando não está segura, ela precisa vencer o São Paulo para não ter nenhum risco. Né? E aí depois que vier pela frente, aí eu acho que isso é a situação. Então fazer uma grande promoção lá, ingresso barato a R$10 para o torcedor da Chape, lotar e torcer para que tudo dê certo, porque o time realmente o time do esporte ainda pode chegar. Né? Pode chegar a 41 e aí se a Chapecoense chegar a perder, daí complica o campeonato, porque ele tem uma vitória a mais do que a gente tem. Então, primeiro definir sábado, 5 da tarde, depois pensar no ano que vem. Rodada que vem, Chapecoense e São Paulo, que é um jogo que não é difícil imaginar uma vitória da Chapecoense, mas São Paulo é um time forte e vai estar buscando vaga na fase de grupos da Libertadores, então é um jogo diferente. É um jogo difícil. Eu prefiro jogar com o São Paulo do que jogar contra a Vitória, que a gente Vitória, não perdeu nenhum ponto. Que já está rebaixado. 6 pontos perdemos para o Vitória, 6 pontos para o Botafogo, 6 para o Fluminense, 4 para o Paraná Clube. Então, jogando com times parecidos com os nossos, que a gente não tem sucesso nenhum. De repente, com o São Paulo, consegue fazer uma boa vitória. Bom, esse foi Rafael Renzel. Opa, valeu, obrigado. Valeu. Abraço, até a próxima. Valeu, até gente. Mais. Valeu. Esse foi Rafael Renzel falando sobre os 2 anos da tragédia da Chapecoense e falando um pouco sobre o que ele espera que vai ser o próximo ano do time de Santa Catarina. Bom, gente, basicamente é isso. Se ficou faltando alguma informação, tudo, eu posso fazer um outro vídeo atualizado sobre o caso e vocês podem me avisar nos comentários também. Bom, esse foi o Como é que Foi. Não vai, assim como o Papo Cabeça, ele ainda não vai ter uma frequência certa, mas é um quadro mais fácil de produzir do que o Como é que Foi, o Papo Cabeça, aliás, porque o Papo Cabeça envolve achar entrevistado, tudo, agendar, a data, não sei o quê, então é mais difícil de marcar. O Como é que Foi é mais fácil, tanto que não pretendo demorar muito para fazer o próximo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Você vai estar ajudando esse tipo pirulão barbudo estranho a crescer no YouTube. E fica ligado que eu já vou dar um spoiler aqui. Não tem data para sair, mas o próximo Como é que Foi vai ser sobre caso Daniela Pérez. Se você ainda não tinha entendido que quadro que é esse, sobre o que esse quadro vai fazer, você entendeu agora. De novo, curte, compartilha, se inscreve, bota o sininho aí, porque quando sair o Como é que Foi Daniela Pérez, você vai saber logo e já vai assistir. É isso, muito obrigado a todos. É isso, até mais.